Então, quando a gente fala de forma aguda, é pensar de fato nos sinais da gripe, né? Então, é um paciente que vai ter secreção nasal, essa secreção, ela inicia de forma serosa, igual nós, pingando aquela aguinha, né? E com o tempo, né, com o aumento ali de permeabilidade vascular, então começa a eliminar mais células inflamatórias e isso vai se tornando mais mucoide, podendo ficar, inclusive, uma secreção mucopurulenta, né? O que a gente atende quando vocês, se vocês estiverem na rotina de atendimento de vocês, gatil, né, ONGs, ou as pessoas de fato que pegam animais, né, para cuidar, para dar o lar temporário, quando a gente pega aquele paciente com um estado clínico não favorável, eles normalmente já estão com essa secreção mais mucopurulenta, né? E isso tanto em cavidade nasal, quanto também é muito comum a gente atender o quê? Secreção ocular. Né? E essa secreção ocular também pode ser uma secreção serosa, pode ser uma secreção mucoide, mucopurulenta e pode desencadear alterações oftálmicas, né? Então, não só a secreção, mas ter a quemose, aquela pálpebra inchada, né? Sinais aí de conjuntivite, até, gente, o que é muito comum, sinais de ceratite. Então, vocês lembrem, né? No olho a gente tem a córnea. Se vocês olharem na lateral, é essa camada transparente, né, que reveste aqui externamente o nosso olho, começa a ter uma opacificação, uma vascularização e muitas vezes, inclusive, a ceratite ulcerativa, né? Então, é lembrar de um sinal de gripe cursando aí com alterações respiratórias, e essas alterações respiratórias, gente, são muito mais frequentes em trato respiratório anterior, né? Então, pensar nas rinites, nas sinusites, então a secreção, o mal-estar, né? Igual a gente com uma gripe, secreção ocular, pode vir com sinais sistêmicos, porque nós estamos falando especialmente de pacientes jovens, né? Então, animais, gatos aí na fase, inclusive, neonatal, pediátrica, na fase adulto jovem. Então, esses pacientes podem vir com sinais mais importantes sistêmicos, como febre, o gato pode vir com vocês com prostração, o acúmulo de secreção nasal, embora seja muito discutido na medicina veterinária, mas a gente acredita de fato, né, que cursa, em alguns casos, com a anosmia ou a hiposmia. O que significa isso? Diminui muito o olfato desse gato, e a gente sabe que o olfato é tudo para o felino, né? Então, é muito comum esses pacientes desenvolverem hiporexia, comer menos, inclusive anorexia, né? Quando a gente fala de óbitos, né? Lógico, a gente tem um cenário, por exemplo, de uma população, se vocês forem numa ONG, né? Que tenha uma população muito grande de gatos, todos ali vão estar acometidos com complexo respiratório, porque a morbidade, quer dizer, o poder de infecção é muito alto, né? Não vou dizer que todos estarão, mas a grande maioria estará acometida. Realmente a gente tem ali alguns pacientes que vêm a óbito de complexo respiratório. Mas quando a gente fala do nosso paciente, daquele que vem com um cliente, que tem um gato, né? Que tem a taxa de mortalidade é muito baixa. Mas o que a gente relaciona mais essa mortalidade? A falta do suporte, né? Então, como eu disse para vocês, os sinais sistêmicos existem. Lembrem vocês aí com uma febre, não gera um mal-estar, um cansaço, você quer ficar mais parado. É a mesma coisa nos animais, inclusive levando esse paciente a quadros que aí sim podem levar à mortalidade do seu paciente, com a desidratação, inclusive podendo levar a uma lesão renal aguda, né? E também com quadros envolvidos com o paciente não se alimentar. Então, uma vez que a gente faça o diagnóstico, que a gente vai ver que não é difícil, né? Fechar o diagnóstico do complexo respiratório felino, a gente tem que se preocupar com esse manejo em especial de hidratação e de alimentação. Existirão fármacos que a gente pode fazer? Sim, existirão. Mas esse é a base, né? É pensar que é daí que uma paciente pode descompensar e vir a óbito, tá? Uma informação bem legal, né, que também a gente tem, então, envolvido com a gripe, que eu falei para vocês, secreção nasal, secreção ocular, sinal sistêmico, é também lembrar que dentro dessa loucura que é o complexo respiratório, eu tenho um dos agentes, o famoso calicivírus, né, que causa a calicivirose,
também é um agente super comum no complexo respiratório, que também tem afinidade por cavidade oral, né? Então, muitas vezes, uma das queixas do seu cliente, né, que é o paciente estar apático, comer menos, não está só relacionada ao fato do paciente estar com o nariz entupido, não sentir cheiro, e sim por dor em cavidade oral. Quando a gente faz uma inspeção dessa cavidade oral, vocês se deparam muitas vezes com gengivite, estomatite, né, úlceras em cavidade. Então, lembrar que isso também está relacionado com o complexo respiratório, tá bom? Então, aí, ó, a forma aguda que eu disse para vocês, que é o que a gente mais vai trabalhar na rotina, a gente vai considerar aqueles pacientes que tenham sinais por até 3 semanas, né? Normalmente, 2 semanas é o quadro clínico que pode variar aí de sinais clínicos, de tempo de sinal clínico, eu quero dizer. E aí eu coloquei para vocês, ó, hipertermia, prostração, espirro, tosse, secreção nasal, inclusive levando a dispneia. E aí, quando a gente fala de dispneia, gente, a gente está falando de dificuldade respiratória, lembrem que ela também é classificada na semiologia como dispneia inspiratória e dispneia expiratória. Aqui a gente tem um envolvimento muito mais importante de trato urinário, trato respiratório anterior. Então, essa dispneia é do tipo inspiratória. É igual a gente. Pensem vocês com uma gripe e com o nariz entupido. A gente faz o quê? Respira pela boca, né? Porque a gente tem uma dificuldade na entrada do ar, tudo bem? O que nos gatos é muito mais discreto, né? Mas ainda assim ocorre se vocês pararem para observar o paciente de vocês. Secreção ocular, anorexia, desidratação, a cialorreia, aquela salivação excessiva, como eu disse para vocês, relacionado em especial com calicivírus, conjuntivite, ceratite ulcerativa. Esses são os sinais clássicos. Então, ao atender um gato, Ju, ele pode ser um gato adulto? Pode, né? Mas a maior ocorrência para a gente de sinais clínicos importantes ocorre em animais jovens, inclusive em fase neonatal, lembrem disso, né? Então, é pensar no quê? Quando que eu vou pensar no complexo respiratório, que é o termo técnico? A gente vai pensar nisso numa gripe, né? Então, lembrar de sinais nasais, oculares e também em cavidade oral, tudo bem? Vamos ver fotos, né? Então, aqui, ó, é um paciente saindo do estágio neonatal, sem a abertura dos olhos, né? Então, a gente foi chamado para atender esse paciente, porque ele não conseguia abrir os olhos. E, na verdade, o fato dele não conseguir abrir os olhos está relacionado ao quê? À secreção ocular, né? A gente adulto é muito difícil ter isso. Eu tenho 2 filhos, né? E tenho um de 3 anos e meio e a Carolzinha que fez ontem 2 aninhos. A Carolzinha, desde que o Lucas entrou na escola, que é desde que ela nasceu, o Lucas novinho nunca teve gripe, né? Mas a Carol, coitada, pegou todas as gripes da escola, cada mês a gente estava lá na Santa Casa. E muitas vezes ela acordava assim, inclusive eu até postava foto dela assim, aquela crosta de secreção, né? Então é justamente o acúmulo de secreção que resseca e aí a pálpebra fecha, né? E isso é um sinal de complexo respiratório. Reparem que esse paciente, tanto no ocular, quanto inclusive aqui nasal, ó, se vocês botarem um reparinho, também tem secreção nasal. Um outro paciente demonstrando uma úlcera em língua, e aí, quando a gente vê úlcera, vários diagnósticos diferenciais são levantados. Eu sempre digo para vocês, de início, a gente pensar em 3 diferenciais importantes. Então, esse é um animal jovem, porque a gente consegue ver pela dentição. Então, quando eu atendo um paciente, vamos imaginar que ele só tivesse a úlcera, ok? O que vem na minha cabeça? Calicivírus, do complexo respiratório, porque, gente, em todo lugar que a gente atende tem complexo respiratório, né? Então, calicivírus é um diagnóstico diferencial, assim como outras doenças virais, como a FIV, é um diagnóstico diferencial, assim como eu tenho que lembrar que lesão renal aguda também causa isso, né? E aí tem outras, complexo gengivite estomatite, o granuloma eosinofílico, vão ter outros diferenciais, mas de início, a calicivírus tem que vir na cabeça de vocês também, tá? Aqui uma secreção ocular bilateral, mucoide, né? Também da gripe felina. Esse outro paciente já é um paciente adulto jovem. Reparem que ele não tem um globo ocular, né? Muitas vezes esses pacientes, e é muito comum também na fase neonatal, desenvolver uma oftalmopatia neonatal, inclusive com perfuração de globo ocular,
perda do globo ocular, né? Essa gatinha perdeu o globo ocular por complexo respiratório. Então, é isso que eu digo para vocês. O complexo respiratório, ele não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente fala, vai falar de gripe felina, não é uma coisa super difícil, é super comum na rotina, o diagnóstico é simples, o tratamento é teoricamente tranquilo na maioria dos casos, mas a gente tem que tomar cuidado com as coisas que vêm associadas ao complexo, né? Então, como eu disse para vocês, a desidratação é um problema, a nutrição é um problema, a não cuidado específico oftálmico é um problema, né? Assim como cavidade oral, que vai levar o paciente a não comer e a nutrição vira um problema, certo? Esse é um gatinho já em estágio neonatal, reparem o quê? Um acúmulo de secreção, muita secreção oftálmica. Aqui, não sei se vocês conseguem ter essa visão, mas aqui no globo ocular, reparem que está todo esbranquiçado, né? Essa é a ceratite que eu falo para vocês. Provavelmente o globo ocular esquerdo, com uma ceratite ulcerativa, infecções secundárias, perfuração de globo ocular, perda de globo ocular também desse paciente. Aqui um paciente já com úlcera, né, na região de espelho nasal, de tanta secreção, né, com alopecia periocular, e aqui decorrente do acúmulo de secreção, então isso já é um estágio mais crônico, né, então é mais que 3 semanas, já tem uma repercussão, eu tenho que buscar outras coisas que podem estar associadas a esse paciente, mas sim, complexo respiratório também é um diagnóstico. Um outro paciente com abertura de cavidade oral, muita secreção nasal, gengivite, né? Então, aqui a gente tem perda dos incisivos e tem aqui, ó, a parte de um animal adulto, né? A parte aqui de gengiva bem edemaciada, avermelhada, né? Claro que sensibilidade dolorosa muda muito, inclusive em relação à não corticalização, diferente nossa, né? Mas nós, se tivermos um dentinho desse jeito, a gente já está na UTI, né? Mas imaginem que isso também é doloroso para o seu paciente. Então, a gente tem que estar atento e lembrar que calicivírus é um diagnóstico diferencial de gengivite, tá? Aqui um paciente mais idoso, com perda de todos os dentes, né? Também com processo de estomatite. E é isso. Então, assim, sinal clínico, eu poderia ficar mostrando aqui um monte de foto para vocês de gato gripado, né? Então, é lembrar que esse é um diagnóstico voltado com esses sinais clínicos. Ju, pode ter acometimento de pneumonia, né? A pneumonia viral, a gente vai falar que o vírus é o principal agente associado na gripe felina, né? Mas também podem ter outros agentes, mas o grande lance é que pneumonias, gente, elas são muito mais raras, né? Porque a gente tem, de fato, um acometimento muito mais importante de via aérea superior. Porém, em quadros crônicos, como eu descrevi para vocês, com mais de 3 semanas, pode haver, sim, uma pneumonia tanto viral quanto uma pneumonia bacteriana, né? Secundária ao processo que a lesão viral ou a lesão imunomediada causada pelo vírus desencadeou naqueles pneumócitos, lá nos alvéolos, enfim. Então, pode haver também uma pneumonia, mas não é comum, não vai ser sua rotina atender um gato. E a gente tem que estar atento a isso, porque aquela foto que eu mostrei para vocês de um paciente clinicamente tão péssimo na face, a gente já fica desesperado achando que ele está em sepse, né? Então, por isso vem a importância da gente treinar a auscultação pulmonar. Lembrando que haverá ruídos respiratórios provenientes da dispneia inspiratória. Então, se eu for auscultar um pulmão daqueles gatinhos que eu mostrei para vocês, cheio de secreção no nariz, provavelmente eu vou auscultar alguns ruídos, porque quando ele está inspirando, o ar está tentando passar por aquele acúmulo de secreção em via respiratória superior. Mas quando eu ausculto a expiração, o ar sai facilmente, porque não há acometimento do inferior, tá bom? Então, é importante, obviamente, que a gente faça uma auscultação, mas não é esperado que a gente tenha acometimento aí de via aérea inferior, tá bom?